Fala aí você ligado no futebol, o Campeonato Brasileiro começou e já começou com um jogo daqueles que a gente gosta de assistir. Tô falando do jogo entre Santos e Vasco lá em São Januário. Técnico Fábio Carille, que já comandou o Santos, né? Tirou o Santos da Série B, levando de volta para a Série A. E no Santos, o Pedro Caixinha, com esta formação aí que você está vendo. E portanto, do lado do Vasco, saindo no gol com Léo Jardim, Paulo Henrique, João Vitor. E aí o Maurício Lemos e Lucas Piton formando a linha de defesa numa formação de 4-3-3. Lá na frente, o Veguete, o Garré e o Nuno Moreira. E o Felipe Coutinho ali com o meia de armação. Então é uma formação ofensiva da parte do Carille, jogando em casa para cima do Santos. E do lado do Santos, a escalação é essa. Técnico Pedro Caixinha. Não mudou muita coisa dos últimos jogos do Santos. O goleiro Gabriel Brazão sai aí jogando. O JP Sherman, o Gil, o Zé Ivaldo e o Escobar formam a linha de zagueiros. Então o Santos também sai com uma formação muito parecida com a formação do Vasco, um 4-3-3. E lá na frente, Tiquinho Soares é o 9, também apoiado pelo Barreal, e o Roleze, que é um cara que joga muito bem, e o Guilherme, que tem apresentado boas partidas. Não joga o Neymar e também não joga o Soteldo. O Neymar a gente já sabe que está se recuperando de lesão ainda, ele vai ficar mais tempo se tratando. A ideia é que ele só volte quando tiver 100% para não correr novos riscos de ter lesão novamente e aí interromper a sua trajetória aí no Santos. E o Soteldo, ele foi poupado, a gente sabe que o Soteldo é escalado para a seleção venezuelana, então nessa data FIFA ele representou os jogos pela Venezuela e ele foi poupado por apresentar desgaste físico e também reclamou de uma dor na perna. Então não joga nem o Soteldo e nem o Neymar, e essa é a formação que o Santos sai. Uma formação também ofensiva, por isso o jogo promete, tanto do lado do Vasco quanto do lado do Santos, pois os dois técnicos decidiram por fazer uma armação ofensiva. E o Vasco já veio com essa proposta ofensiva, mostrando o seu cartão de visita logo no primeiro minuto de jogo. Essa bomba aí do Felipe Coutinho assustou o goleiro Gabriel Brazão do Santos, que teve que fazer essa defesa. Então o Vasco já veio para cima logo no primeiro minuto. Então apertando já o Santos no seu campo de defesa. O Santos logo em seguida respondeu também, como também veio preparado com uma formação ofensiva. Perdeu esse gol aí, onde o Guilherme chegou um pouquinho atrasado, quase que faz o gol também. Por enquanto tudo 0-0, tudo empatado. Mas tanto de um lado quanto de outro, os dois times mostraram ofensividade. No chute do Felipe Coutinho e depois nesse lance aí em que o Guilherme se joga tentando alcançar a bola, mas chega um pouco atrasado e ela vai para fora. Até os 20 minutos do primeiro tempo, o Vasco estava demonstrando uma partida um pouquinho melhor do que a do Santos. Mas aí, cara, deu um vacilo tão grande a zaga do Vasco. Em vez de tocar a bola para frente ou fazer um toque mais profundidade ou qualquer bumba meu boi, foi tocar de lado e tocou muito errado. Aí a bola sobrou do pé de Tiquinho Soares, que não pensou duas vezes. Foi lá, lançou em profundidade para o Barreal, que também não pensou duas vezes na saída do goleiro, deu aquela cavadinha marota por cima e fez o gol. A zaga do Vasco ainda tentou tirar a bola, mas não conseguiu. Ela foi lá e balançou a rede, 1-0 para o Santos aos 20 minutos, sendo que o Vasco até então tinha demonstrado melhores oportunidades de fazer gol, mas aí, né, futebol é assim, é uma caixinha de surpresa, o Santos vai lá e abre o placar aos 20 minutos. Curioso é que mesmo o Santos fazendo o primeiro gol, o que se esperava é que o Santos fosse ter mais tranquilidade, mas principalmente no sistema defensivo, o Santos começou a apresentar muito erro de posicionamento e lá na frente erro de passes também. Num passe errado em que o Roleze deu e acabou perdendo a bola, que criou o contra-ataque do Vasco, deu para ver que a defesa do Santos teve muita dificuldade de se recompor. E aí lá na frente, o Nuno Moreira, o Veguete e o Garré acabaram encontrando facilidade para poder trabalhar com a bola e criar oportunidades de gol como essa aí. E no segundo tempo, o Vasco vai lá e empata com uma cabeçada de Nuno Moreira, uma assistência dada pelo Veguete. O Santos não estava conseguindo ganhar nenhuma bola aérea até então, e daí para frente ia ver que estava tendo muita dificuldade também nesse fundamento. O Santos estava com erro de posicionamento na defesa e também não estava conseguindo ter êxito quando era bola aérea. E nessa aí, o Veguete foi lá, cabeceou e a bola sobrou para o Nuno Moreira. O Gil também estava ali para tentar tirar essa bola, mas acabou que, num erro de posicionamento, como vinha fazendo, o Gil acabou não conseguindo evitar o gol do Nuno Moreira e o resultado nesse momento ficou 1-1, com o Vasco pressionando mais do que o Santos nesse momento. Se do lado do Santos a defesa cometia muito erro de posicionamento e muitas falhas em bolas aéreas, do lado do Vasco era exatamente o contrário. O Vasco, nas bolas aéreas, estava bem posicionado, conseguia ganhar todas essas bolas aéreas e conseguia neutralizar a tentativa do Santos de conseguir fazer o gol, de criar oportunidades de gol nesses fundamentos de bolas aéreas. Aqui numa bola, num contra-ataque do Santos, que sobrou para o Gabriel Bom Tempo, ele poderia ter tido mais calma, poderia ter parado a bola ou tentado dar uma cavadinha, mas aí não é a dele
nele, né? Ele tentou bater, a zaga do Vasco chegou por baixo bloqueando e a bola saiu para a lateral. Por isso que eu falei que esse jogo estava eletrizante, estava lá e cá. Apesar do Santos ter sido um pouco mais pressionado por estar jogando lá dentro da casa do Vasco, o Santos também criou oportunidade de gols, como essa aí, que quase que o Santos faz 2-1 em cima do Vasco. E esse foi realmente um jogo marcado pela deficiência do Santos de conseguir ganhar bolas aéreas do Vasco. Se liga nesse lance aí, em que o Verratti deu uma cabeçada, a defesa do Santos totalmente apática diante do lance. O Verratti cabeceou com muita tranquilidade, uma cabeçada certeira, que também teve uma defesa fantástica do goleiro Gabriel Brazão. Aliás, foi uma defesa tão emblemática que para mim foi o lance mais bonito da partida. Mais bonito, inclusive, que os gols. Mas deixa você aí nos comentários se você concorda ou não. E nessa cobrança de falta aí, todo mundo pensava que o Paê ia chutar direto pro gol, porque tinha até distância para ele fazer isso. Só que ele vai e faz um cruzamento, mas numa assistência tão perfeita, na cabeça de quem? Do Verratti. E adivinha, o Santos tirou? O Santos ganhou essa bola aérea? Não, como na partida inteira o Santos não estava conseguindo ganhar bolas aéreas, essa foi só mais uma que o Verratti foi lá e colocou no canto. O Gabriel Brazão ficou só olhando, não teve nem muito o que fazer. Na verdade, a culpa não é nem dele, ele fez essa defesaça que você acabou de ver, mas também não dá para se defender todas. A defesa do Santos estava completamente fora de posicionamento. Então, todas as bolas aéreas era um perigo de gol contra o Santos, e esse aí acabou se concretizando nessa cabeçada do Verratti. 2-1, virou o Vasco para cima do Santos. Mas, se o Santos estava tendo erros de posicionamento e não conseguia ganhar nenhuma bola aérea, aliás, o Santos está perdendo de 2-1 até esse momento justamente por conta desse problema na defesa, de não conseguir ganhar bolas aéreas e da defesa estar bem perdida. Do lado do Vasco estava bem diferente. Olha só esse lance aí, numa cobrança de falta, quem ganhou a bola aérea de cabeça? O Vasco. Então o Vasco estava muito bem preparado nesse fundamento de bolas aéreas. As mudanças, as alterações feitas pelo técnico Pedro Caixinha no segundo tempo, colocando o Diego Pituca, o Tassiano e o Lucas Meirelles, não surtiram efeito. O Vasco continuou pressionando e jogando, principalmente no contra-ataque, porque o Santos começou a ir para cima para tentar recuperar o placar e acabou deixando brecha. Já estava vulnerável quando não estava jogando mais adiantado. Quando começou a jogar um pouco mais adiantado, ficou mais vulnerável ainda, visto que nos contra-ataques do Vasco, o Santos estava muita brecha para o Vasco criar oportunidades de gol. De maneira geral, o placar foi justo para o Vasco, porque o Vasco pressionou mais o tempo todo e teve, diferentemente do Santos, um sistema defensivo mais organizado, com posicionamento mais correto, e foi isso que fez o Vasco acabar conseguindo virar para cima do Santos. A mancada do Santos foi justamente não conseguir corrigir o seu maior problema, que estava lá no sistema defensivo. Todos os gols foram de bolas aéreas, todos os gols denotaram uma falha de marcação da defesa e um erro de posicionamento que não foi corrigido pelo técnico Pedro Caixinha. Por isso, 2-1 para o Vasco merecidamente aí no primeiro jogo do Brasileirão. Se inscreve aí no canal, deixe seu like e comenta o que você achou desse placar aí, se você é vascaíno, se você é santista, e eu te vejo lá no próximo vídeo. Falou!